Bom, gente, houve um imprevisto aqui no meu celular, ok? Mas eu já consegui arrumar, fazer a continuação da aula para vocês. Brasil, usinas hidrelétricas. O reservatório de água de uma usina hidrelétrica pode gerar um sobrepeso aos pacotes rochosos que estão embaixo da usina hidrelétrica e isso liberar algumas ondas sísmicas e gerar terremoto também, tá? Em geral, que você pode falar, não que o Brasil não tem terremoto, não, o Brasil tem muito terremoto, mas o que você pode falar é que os terremotos brasileiros têm magnitude inferior aos terremotos das áreas limítrofes das placas tectônicas, como nos limites convergentes e nos limites tangenciais. Respondido, Pedro? Beleza? E aí, vamos ver se tem mais dúvida. Suri Francos, professor, existe vulcão no meio do mar? Existe. Cordilheira chamada dorsal mesoatlântica, que eu vou explicar daqui a 3 minutos e 17 segundos. E o Havaí. O Havaí é um caso interessante. O Havaí é um caso à parte, é um dos exemplos de hotspots no nosso planeta. O Havaí está no centro do Oceano Pacífico, mais ou menos na altura latitudinal da Califórnia, só que no centro do Oceano Pacífico, é um dos estados americanos, foi aqui que nasceu o Obama, inclusive. E no Havaí existe o vulcanismo intraplaca. O vulcanismo não está associado só às áreas convergentes e divergentes. Existe vulcanismo no interior da placa tectônica, por exemplo, o Havaí. Esse vulcanismo intraplaca ocorre porque a placa tectônica está aqui e existe aqui uma pluma mantélica no manto, na porção da astenosfera. Essa região aqui, olha, a placa tectônica mexe, mas a pluma mantélica fixa. A placa tectônica mexe e a pluma mantélica fixa. Essa pluma mantélica é capaz de fundir a placa tectônica e cria um vulcão no fundo do mar. Esse vulcão cresce, 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 vira uma ilha, fica emerso. E aí é um caso do Kilauea lá no Havaí, beleza? Então, sim, respondido aos surifrancos. Camille, poderia explicar mais sobre as placas tectônicas? Na aula passada eu expliquei tudo sobre placa tectônica e deriva continental. Giovana Kahn, e furacão já aconteceu no Brasil? Já. Furacão Catarina aconteceu no Brasil no início do século XXI. O furacão que atingiu o litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No Brasil tem furacão, sim. O que a gente pode falar é que a frequência é muito menor quando comparada ao Mar do Caribe, Golfo do México e o Oceano Atlântico Norte, principalmente pelo tangenciamento de correntes marítimas frias, fazendo com que a temperatura superficial do mar, a TSM aqui no Brasil, seja menor, beleza? Mas tem furacão sim, tem tornado para dar com pau, tornado tem demais no interior do Brasil. Érica Rompor, qual seria o impacto social no Brasil se acontecesse terremoto de grau 10? Terremoto de grau 10, se acontecer no mundo, o impacto social é monstruoso. Terremoto de grau 10 na escala Richter é animalesco. Nunca foi registrado na humanidade. Espera-se que o Big One possa ultrapassar isso. E aí, para você ter noção do que vai acontecer, a Califórnia vai ser separada dos Estados Unidos, vai abrir um braço de mar entre o território da Califórnia e o restante do território americano. Qualquer país passou de 8 pontos na escala Richter, é quebradeira, beleza? Vamos lá. Existem quantos tipos de magmas? Acho que a Suri Franco perguntou. Basicamente, existem 3 tipos de magmas. Os magmas que vão gerar o basalto clássicos, que aí é o que a gente imagina, o magma andesítico e o magma riolítico. Existem mais, só que só de você saber esses 3 tipos de magma, você já está entrando num nível superior, tá? Tem muita formação de nível superior em geografia do Brasil que não diferencia tipo de magma, beleza? Então, se atente efetivamente às origens do vulcanismo mesmo. E qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo lá pelo Terra Negra, comigo nas redes sociais também, que eu te passo material sobre isso, beleza? Inclusive, fizemos uma live sobre o Krakatoa agora, nessa semana, foi segunda-feira. E aí, voltando aqui para a gente encerrar o nosso encontro de hoje com o limite divergente. Eu expliquei para vocês tangenciamento, convergência, e agora a gente tem que falar sobre a divergência. Quando o interior de uma placa tectônica é rompido, beleza? Só responder essa última dúvida. Rafael mandando a dúvida aqui. Possibilidade de tsunami no Brasil? Sim, possibilidade. Sim, já tivemos tsunamis no Brasil em outros momentos, mas tsunamis muito mais fracas quando comparados, por exemplo, a do Japão. É
raríssimo, tá? Muito remota a possibilidade, mas nunca, em hipótese alguma, coloque assim: o Brasil não tem possibilidade de ter uma tsunami. Isso não existe. Agora, é remota ao extremo a possibilidade de ter uma tsunami no Brasil. Por quê? Porque o Brasil e o continente africano, ou seja, o continente sul-americano e o continente africano estão se divergindo. Esse limite divergente não tem como característica fundamental o tectonismo intenso. O que vai acontecer para divergir um continente? Na aula passada eu expliquei para vocês que a Pangeia se fragmentou em diversos continentes. Por exemplo, o Gondwana se fragmentou aqui entre a África e a América do Sul. Isso está acontecendo hoje, tá? Óbvio que para uma escala de tempo geológico, mas hoje você consegue observar isso no continente africano, chamado Rift Valley africano. O rifteamento são as forças distensoras que quebram a placa tectônica e transformam uma placa em duas. Rifteamento, quebra da placa tectônica, separação da placa tectônica. É isso que aconteceu aqui, olha. Península Arábica, Mar Vermelho. O Mar Vermelho é o resultado da quebra dessa placa. Placa arábica para um lado, placa africana para o outro. O Mar Vermelho, no futuro, já que ele continua se expandindo, lembrando, numa escala de tempo geológica, dezenas de milhões de ele pode virar um oceano. Igual aqui, olha, tá vendo essa zona aqui, saindo da Eritreia, passando pela Somália, Tanzânia, Ruanda, Uganda, Moçambique? Essa região toda aqui está sofrendo separação, quebra. A quebra dessa placa tectônica vai abrir um braço de mar, por exemplo, como o Mar Vermelho. Beleza? Então, o rifteamento cria separação da placa tectônica em duas. Essa separação pode ser tão forte, criando um espaço tão grande entre elas, que o mar avança e se transforma em um oceano. Foi o exemplo da separação do Gondwana, da criação do continente africano e do continente sul-americano, há 200 milhões de anos atrás, formando o Oceano Atlântico. Só que se eu separo, material do manto do planeta Terra, material da astenosfera vai ascender na forma de vulcão. E aí eu tenho a formação de diversas montanhas vulcânicas. A gente chama essas montanhas que formam a espinha dorsal dos oceanos de dorsais mesoatlânticas ou dorsais mesooceânicas, porque todo fundo de oceano tem dorsal. E essas dorsais aqui basicamente são montanhas vulcânicas. E por isso eu criei que, olha, expandiu o fundo do oceano. O oceano cresce, o assoalho oceânico, o leito oceânico, o fundo do oceano cresce, beleza? Vamos lá para as dúvidas, para a gente sair aqui. Não tem dúvida. Então, colocado isso, a gente tem a seguinte situação no quadro. No quadro, hoje, eu trabalhei com vocês os 3 limites associados à movimentação de placas tectônicas. Vamos pensar aqui, eu vou fazer uma analogia com vocês para vocês entenderem a divergência, que em geral gera muito problema com os alunos. Fazendo essa analogia seria o seguinte: aqui, nesse Rift Valley do continente africano, onde fica aqui a Tanzânia, o Kilimanjaro, o Serengeti, o Lago Vitória, enfim, região belíssima do continente africano, muito bonita. Essa área aqui é como se fosse um embrião de um oceano. Por quê? Eu vou te mostrar aqui de forma muito didática. Eu tenho o pincel vermelho e o pincel verde. Eu vou separar o pincel vermelho do verde, beleza? Só que eu vou colocar em cima desse pincel o pincel preto. Então tá aqui. Quando eu separo o vermelho do verde, o que vai acontecer com o preto? Cair, óbvio. Então, quando ocorre a quebra de uma placa tectônica de um continente, o continente quebrou no meio, existe uma região que vai sofrer rebaixamento muito substancial. Essa falha vai criar pontos rebaixados, chamados grabens, e pontos altos, chamados rostos. Isso existe aqui hoje. Essas regiões rebaixadas vão ter avanço da água do mar. Futuramente, isso aqui vai virar isso aqui, ó, o Mar Vermelho. O Mar Vermelho, futuramente, vai virar isso aqui, o Oceano Atlântico. E o Oceano Atlântico continua se expandindo? Continua. Significa que
se o continente sul-americano e o continente africano estão se separando e a Terra é uma esfera, o que vai acontecer do outro lado aqui? Ó? Vai formar um novo supercontinente. O ciclo de ruptura e formação de supercontinentes é o ciclo de Wilson. Muito importante. Antes da Pangeia, nós tivemos um outro supercontinente chamado Rodínia. Então, os supercontinentes se formam e se quebram, sofrem rifteamento. Se formam e se quebram, sofrem rifteamento. Beleza? Vamos lá para as dúvidas, porque faltam 2 minutos. Tawane, é verdade que alguns países jogam bomba no mar para provocar terremoto? Não, não. Assim, tudo que acontece em escala local não pode ser considerado na análise da tectônica global. Beleza? Então, aí não. Professor Eric Gel, o que é Círculo de Fogo? O Círculo de Fogo do Pacífico é a região mais ativa tectonicamente e vulcanicamente do planeta Terra. A maior quantidade de vulcões ativos no planeta hoje está associada a esse ciclo de fogo pela presença de limites convergentes ao entorno do Pacífico. E é por isso, Eric, que a gente tem aqui o Oceano Pacífico, já que está em limite convergente, o Oceano Pacífico está sofrendo retração e o Oceano Atlântico está crescendo. Em um futuro muito próximo, o Oceano Atlântico vai ser maior, futuro próximo geologicamente, vai ser maior do que o Oceano Pacífico. E aí, com isso, eu encerro a nossa participação com vocês aqui. Um grande abraço a todo mundo. Vou dar licencinha para vocês tirarem um print da tela. Um grande abraço. Um mega prazer participar com vocês. E tchau, tchau. Ok, gente? Essa foi a aula de ciências. E essa daqui é a segunda parte, ok? Valeu!